Fala Dev, beleza? Eu sou o Henrique e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Construindo uma API com Node.js. No último vídeo, a gente montou o nosso servidor HTTP e hoje a gente vai montar a nossa primeira rota. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa seu like e também deixe nos comentários algum feedback, alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal. Fechou? Pessoal, antes de tudo, eu sei que eu tô parecendo um mendigo com esse cabelo aqui, mas é que nenhum barbeiro do bairro tá me respondendo. E aí tá complicado, eu vou ter que fazer uma viagem para mim poder cortar o cabelo, tá? Tá complexo. Mas assim, relevem, acredito que próximo vídeo meu cabelo já vai estar normal, já vai estar na régua. Vindo aqui pro VS Code, então, a gente vai começar a fazer a nossa primeira rota HTTP. E para isso, a gente vai vir aqui em Routes. Em Routes, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um módulo.exports e a gente vai exportar um vetor aqui em JavaScript mesmo. Esse vetor, ele vai conter todas as informações que são necessárias para a nossa rota. A nossa primeira rota, ela vai ser uma rota GET. Então, o método dela vai ser exatamente GET. O método GET do HTTP é um método que serve para você obter dados. Então, quando você quer buscar um usuário na base de dados, quando você quer buscar um produto na sua base de dados, você vai usar sempre o método GET. Depois de definir o método, a gente vai definir a URL que esse método vai responder. Então, eu vou chamar essa URL de endpoint. O nosso endpoint, então, ele vai ser /products. E por que /products? Isso é basicamente o que o conceito de REST nos diz. Então, para obter todos os produtos de um banco de dados, de uma API, a gente sempre vai dar um barra e a entidade que a gente quer obter no plural. Depois de definir o nosso /products, a gente vai definir a handler. O que é a handler? A handler é o que vai lidar com este método. Então, sempre que chegar alguma requisição, sempre que o cliente acessar a rota /products, a nossa handler é que vai lidar, né? É o que vai chamar o nosso banco de dados, é o que vai se comunicar, vai executar a regra de negócio dentro da nossa API. Então, a handler, eu ainda vou criar. Então, eu vou deixar aqui uma string vazia na minha handler e a gente vai voltar para o nosso servidor e vai redirecionar as coisas para a nossa rota. Aqui no nosso index.js, o que a gente tem que fazer? Quando chega uma requisição do nosso cliente, a gente simplesmente está respondendo um status code 200 e um HTML com server is ok. Mas agora a gente tem que pegar essa chamada à nossa API e redirecionar até o routes, que vai redirecionar para handler. Na verdade, a gente não vai redirecionar para o routes, a gente vai pegar as informações do routes e vai redirecionar para a nossa handler. Então, como o routes é um vetor, a gente basicamente vai pegar essas duas informações que a gente tem, que é o método e a URL, e vai procurar dentro do nosso vetor de routes qual método e endpoint está batendo com o que está vindo da nossa request. Para isso, a gente vai utilizar o método find. E eu não sei por que tem essas strings aqui, mas enfim. Então, a gente primeiro vai importar, né, o /routes. Na verdade, já até estava importado aqui. Eu devia estar fazendo algum teste, alguma coisa antes aqui, e acabei deixando esse import, mas relevem. Mas beleza. Importando esse routes aqui, eu vou dar um routes.find, onde as propriedades da nossa root, então, root prop, ou root object, ou root data, ou apenas root, vai ter que bater com as informações. Então é o seguinte, root prop.endpoint precisa bater com o nosso request.url. Então, é igual a request.url. Depois disso, um e, porque eu preciso que as duas condições elas atendam, né? Então, não adianta ser um barra product se o método é um post, porque se o método for um post, quer dizer que eu quero criar um produto e não buscar um produto. Então, o nosso root prop ponto method,
ele tem que ser igual ao nosso request.method. Eu vou debugar isso daqui para vocês verem o que vem no nosso roots, né? Mas antes eu vou atribuir a uma variável. Então, root é igual, né? Const root, na verdade, né? Vou atribuir uma constante. Const root é igual a roots.find. E beleza, aqui eu vou dar um console.log root e vou responder esse HTML ainda. Eu vou apertar um Ctrl J aqui para abrir o meu terminal e vou dar um node index.js. Se você quiser que o seu servidor fique rodando e a cada salvamento que você der, ele reinicie, para você não ter que ficar dando um Ctrl C e depois node index.js de novo, você vai fazer o seguinte, você vai dar um node --watch index.js. Antigamente, para a gente fazer isso, a gente precisava de uma biblioteca que chamava NodeMon. Mas agora o Node implementou isso e tá muito bom, cara. Instalar poucas dependências no seu projeto, né? Ou o menos possível, porque existem projetos que precisam de muitas dependências. Ajuda muito no build, ajuda muito na velocidade do projeto, o projeto fica mais leve. Então, não fique dependendo só de dependências externas, entendeu? Mas beleza. Node watch index.js. Eu vou vir aqui no meu localhost 3000. Ele vai abrir o meu Google Chrome aqui. E ó, ele veio aqui, ele já deu aqui um undefined. Eu não sei por que ele tá dando undefined. Eu acho que é por conta do meu root. Mas eu vou ver o que tá acontecendo, né? Pra ele tá dando isso. Beleza. Server is ok. Eu vou dar um Ctrl Shift I. E no meu... Opa! Na verdade, né? Eu preciso dar um /products primeiro. Então, /products. Quando eu dou um /products aqui, ele vai continuar com o server is ok. E se eu dar um Ctrl Shift I e vir no console, ele não está mostrando nada. Porque o meu código ele está errado. Beleza. Aqui... não, na verdade o meu código ele tá certo sim. Ele só não mostrou no console do navegador. Eu nem sei o motivo, mas aqui a gente consegue ver que ele achou o meu roots, né? Que o método é get, é /products e a render é um aspas vazio. Depois, né, dele achar o nosso roots, agora eu posso vir com a nossa lógica, né? A nossa regra de negócio. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer um if. Então, se eu encontrei a minha rota... Eita, P não. Se eu encontrei a minha rota, eu vou chamar a minha rota.handler. Então, eu vou root.handler. E vou passar o request e response para a minha handler. Aqui eu já vou dar um return, né? E ele já vai... Na verdade, eu não preciso dar um return aqui não, porque eu vou fazer um else, ok? Então, se ele achou a rota, ele vai chamar root.handler. Se ele não achou a minha rota, então eu vou dar esse response.writeHead aqui. Esse cara, eu vou deixar em teste HTML, mas eu vou trocar a minha mensagem. Eu vou tirar também esse H1 e vou falar o seguinte. Eu vou trocar para template string também. E aqui eu vou colocar root com o meu request.url is not found. Se eu achar minha rota, eu vou entrar no root.handler e se eu não encontrar, eu vou passar essa mensagem aqui. Só que essa mensagem, ela vai ser um 404. O código, né, HTTP 404, ele se refere a quando você não encontra alguma coisa. Então, nesse caso, eu não encontrei minha rota. Se eu vim aqui no Google, vou fechar esse cara aqui, vou fechar essa aba aqui também que eu não estou utilizando, e eu der um /products com 4 S's, eu tenho aqui roots products is not found. Então, não encontrei a minha rota. Mas vocês concordam comigo que se ele encontrar também não vai acontecer nada? Por quê? Porque o meu root.handler, ele é apenas uma string vazia. Agora a gente vai criar a nossa handler. Eu vou vir aqui no new file mesmo, mas se você tiver no PowerShell e quiser dar um NI, enfim, se você quiser criar o arquivo pelo terminal, é bem da hora. Mas eu vou dar um new file aqui, já que vai ser um pouquinho mais simples. Eu vou chamar esse cara de products handler.js. Eita, eu dei um ESC aqui, pessoal. Inclusive, eu vou dar um product
producthandler.js. Vai ser assim que eu vou chamar. Existem vários tipos de convenções de nomenclatura, eu não vou focar muito nisso, eu estruturei o projeto meio que do meu jeito, então vai ser basicamente isso. Bom, aqui eu vou definir uma classe, producthandler. Se você não sabe o que é uma classe ela é basicamente um objeto do JavaScript, só que com vários superpoderes. E aqui eu vou também exportar essa classe. Pessoal, não se esqueçam de exportar a classe de vocês, porque vai dar problema se você não exportar essa classe. Aqui eu vou dar eu vou definir uma função, né? Então vai ser uma função assíncrona e eu vou dar um get products. Esse cara vai receber request e response e beleza. Da minha handler, eu vou precisar ir para o meu repositório. Porém, o que acontece? Eu vou utilizar o meu database.json, que ele vai ser um objeto JSON. E para mim consultar o meu objeto JSON, eu vou utilizar um adaptador. E esse adaptador, ele vai ser basicamente utilizando o file system do JavaScript para escrever no meu arquivo database.json e obter os dados do meu database.json. Porém, no meu repositório, eu vou injetar o meu adapter para ele saber aonde que ele vai buscar os meus dados, né? Qual banco de dados que ele vai consultar. Por quê? Porque vocês concordam comigo que isso daqui não é o ideal? E se eu estivesse fazendo um projeto de verdade, esse banco de dados aqui, ele seria trocado rapidamente. Então, se eu troco esse banco de dados, a única coisa que eu tenho que trocar é o adapter. E se precisar de um adapter, porque se eu utilizar um ORM, eu posso deixar a lógica ali do banco de dados até no próprio repositório, entendeu? É que o adapter ele vai conter uma lógica muito específica para esse tipo de banco de dados. Então, eu vou criar as coisas um pouquinho de trás para frente aqui, mas é só para vocês conseguirem entender mais ou menos como que vai funcionar. Eu vou deixar o meu product render do jeito que ele está, e eu vou vir aqui em adapter e vou criar um new file. Esse cara, ele vai ser o database adapter. .js. Aqui no meu database adapter, eu vou precisar de duas coisas. A primeira coisa que eu vou precisar é do módulo file system do JavaScript. Por quê? Porque eu vou ler arquivos e vou escrever em arquivos. Então, eu vou definir um const fs é igual a require fs. Esses são módulos nativos do Node, né? E são módulos que já vêm instalados ali na sua máquina. Então, não necessariamente é uma dependência externa. Na verdade, é uma dependência meio que interna aqui do Node. E desse file system, eu vou utilizar o módulo promises. Eu poderia extrair o módulo promises e definir como file system. Enfim, eu poderia fazer várias coisas, mas eu vou dar apenas um ponto promises aqui. Porque os métodos que eu vou utilizar são métodos que estão dentro desse módulo de promises. É basicamente isso aí, a divisão que eles fazem. O segundo módulo que eu vou precisar, o nome dele é path. E esse módulo, ele é basicamente um normalizador de caminhos. Porque dependendo do sistema operacional que você tiver, o caminho do seu diretório até o seu projeto, ele pode ser com um tipo de barra assim, e outro sistema operacional pode ser com um tipo de barra assim. Então, é um pouquinho estranho essa parada. E o path, ele vai ajudar a gente a normalizar e não dar nenhum problema do nosso computador até o nosso projeto. Beleza. Então, vou dar um require path aqui mesmo. Que é require e aqui é path. Beleza. O nosso database adapter, ele também vai ser uma classe. Então, class database adapter. Adapter, e eu também vou exportar esse database adapter. Beleza. Então, exportei o meu database adapter. Esse cara, lembra que eu falei que as classes ela têm um superpoder? Um desses superpoderes é o constructor. Então, eu vou definir aqui um construtor para minha classe. Sempre quando essa classe for instanciada, sempre que eu der um new database adapter, o meu construtor vai construir o que eu defini aqui para ele construir. Nesse caso, eu vou chamar database path. Vai ser basicamente isso. Só que eu vou abreviar. Então, eu vou colocar aqui this.dbpath vai receber o path que a gente importou, .join, e a gente vai definir um cara aqui que chama dirname. Então, underline, dirname. O que esse dirname é? Ele vai basicamente pegar o caminho de onde a gente está. Então, onde a gente está? A gente está dentro de SRC, dentro da pasta adapter. Então,
No segundo argumento dessa função, a gente tem que passar qual é o caminho que a gente vai ter que fazer até o diretório onde a gente está definindo aqui, no caso, o dbpath. Então, eu vou voltar um diretório com 2 pontos, agora eu estou dentro de src, vou voltar mais um diretório com os 2 pontos, agora eu estou dentro da raiz do meu repositório e vou entrar em data. Depois de data, database.json. Beleza. Esse, então, é o nosso dbpath. Agora, eu vou definir aqui no meu database adapter o método, né, que meu repositório vai chamar. Nesse caso, é getData. Esse cara é um método assíncrono e ele não vai receber nada, porque ele vai buscar simplesmente todos os dados. Aqui, eu vou começar definindo um try-catch e vou utilizar o const products, porque o meu banco de dados é um banco de dados de produto, é igual a fs. Eu vou utilizar, se eu não me engano, é o readFile. Eita, readFile. E aqui eu vou dar um this.dbpath e eu vou definir um charset para esse cara também. Nesse caso vai ser o tf8. Se alguém ficar curioso para saber o que é um charset, pesquisem aí. Não vou explicar para vocês, porque nem eu sei muito explicar isso daqui. Mas é basicamente um conjunto de caracteres, enfim, esse cara ele inclui caractere... Cara, eu não sei se é hexadecimal, enfim, usa aí, cara, o tf8, usa esse cara aí, não vai ter erro não. E eu vou retornar, então, products. Porém, se ele não encontrar products, eu não quero retornar um erro nesse caso. Então, eu vou dar um return num array vazio. Porém, logo de cara, a gente já tem um erro aqui no meu código. Quando eu dou um readFile com o módulo FileSystem, o meu file ele vai vir em uma string. Então, a gente vai precisar utilizar um método que chama JSON.parse. Esse cara, ele vai parsear a minha string. Então, ele vai transformar, ele vai tirar as aspas da minha string e, nesse caso, ele vai virar um array, né, de objetos que a gente vai definir lá no database.json. Então, JSON.parse products. Feito isso, a gente agora vai passar para o nosso repositório. Então, new file, product, repositório, repositório.js. Nesse arquivo também vou criar uma classe, então classe product repository. Vou exportar a minha classe, módulo.exports é igual a product repository. E aqui eu posso fazer com qualquer nome que eu quiser. Aqui eu vou dar um find all. Esse método ele vai ser async. Ele não vai receber nada porque eu não preciso. E antes disso, eu também vou definir um construtor. Lembra que eu falei para vocês que o meu product repository ele precisaria receber o adapter? Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Como que eu vou fazer isso? Eu vou definir um construtor. O meu construtor ele é basicamente uma função a ser executada. Esse cara ele vai receber como parâmetro o adapter. E a única coisa que eu preciso fazer é falar que this.adapter é igual ao adapter que eu estou recebendo, porque eu não consigo usar esse parâmetro dentro do meu objeto inteiro, mas eu consigo usar o meu this.adapter igual eu fiz no meu database adapter aqui, ó. A única diferença é que o meu database adapter ele pode ser construído sem nenhum parâmetro aqui dentro da função, porque é basicamente algo estático. Aqui, como eu posso receber vários tipos de adaptadores, eu posso não receber um adapter também, né? Nesse caso aqui eu teria que tirar, mas é basicamente isso. Bom, esse cara, eu vou basicamente dar um const products e vou referenciar o meu database adapter. Dentro de database adapter, a gente tem um método get alguma coisa. Ih, fechei. GetData, exatamente isso aqui, meu método GetData. Só que, pessoal, eu estou fazendo pelo método antigo, eu não posso fazer isso, tá bom? Eu tenho que fazer um this.adapter.getData, porque eu estou recebendo o meu adapter por injeção de dependência. E aqui eu vou retornar o meu products. Beleza. Agora, eu sei que é muita coisa, tá, para digerir, mas vamos vendo o vídeo aí de uma forma um pouquinho lenta, enfim.
Vai dar certo. No final das contas, aqui vai dar certo. O nosso último passo é fazer a lógica da nossa handler. Antes de tudo, aqui na minha handler, eu vou importar, então, const, eu vou importar o meu database adapter, que vai ser igual a require, adapter barra database adapter. E eu também vou importar o meu const product repository, que ele é igual a require, voltar uma pasta, repositórios barra product repository. Eu tô com um problema aqui, eu não sei o porquê. Cara, eu não entendi o que aconteceu aqui não, pessoal. Mas vamos seguir com o código e se der algum problema, eu resolvo. Enfim, eu consigo entrar aqui. O meu path ele tá certo. Entendeu? O path ele tá certo. Aqui eu vou só apagar esse cara, porque eu não vou utilizar ele agora. Mas o meu path ele está correto, né? Eu vou definir, então, eu vou instanciar, na verdade, os meus dois métodos. Então, eu vou dar um const database adapter minúsculo é igual a um new database adapter, sem receber nada. E o const product repository, ele vai ser igual a um new product repository, e ele vai receber o meu database adapter aqui. Cara, esse erro aqui ele tá me incomodando. Tá falando que já tá incluso um product repositório e tá diferente. Cara, eu realmente não entendi. Realmente não estou entendendo isso daqui. Product handler, index. Caraca, velho. Eu vou ter que perguntar pro chat GPT. Mas vamos ver se vai dar algum problema primeiro, né? Aqui no meu get products, eu vou falar que products é igual a product repository.find all. É basicamente isso aqui que eu vou fazer. Porém, eu tenho que retornar. Então aqui no meu index, eu vou pegar esse response.writehead aqui e eu vou retornar aqui. Porém, agora com algumas mudanças. O meu status code vai ser 200. O meu content type, ele agora vai ser um JSON, então vai ser application/JSON. E o meu response.end, ele vai ser basicamente products. Eu vou dar um Ctrl+C, vou limpar o meu terminal e vamos ver se vai dar algum problema com aquele erro do meu repositório ali. Porque parece ser um erro extremamente específico. Eu vou vir aqui no meu Google, eu vou vir em products e aqui não foi possível acessar o meu site. Primeira coisa aqui que eu vou ver é se minha render está definida, né? Minha render não está definida. Então eu vou colocar product render get products. Get products. Mas para acessar esse meu get products, eu precisaria instanciar minha product handler igual eu fiz com esses dois caras aqui. Então esse meu método, ele vai ser um método estático. E quando eu coloco esse método como estático, eu passo a ter acesso aqui, aonde eu importo ele e dou um get products, basicamente. Mas aqui está falando que o meu how.render, ele não é uma função. Então, deixa eu ver. Vou debugar, pessoal. Vou debugar aqui com vocês, ao vivaço. Então, deixa eu dar um Ctrl+Shift+D aqui, vou abrir meu JavaScript Debug Terminal. Mas não é esse o comando, você vai vir aqui nesse maisinho aqui, ó, e vai clicar em JavaScript Debug Terminal. Beleza, vou dar um node index.js, vou vir aqui, vou deixar um breakpoint aqui nesse cara, que vai ser basicamente onde o meu server vai parar. Vou vir aqui, vou reiniciar essa rota e ele parou aqui. Primeira coisa que a gente vai ver é se ele vai achar a minha rota. Então ele achou e eu tenho aqui uma função assíncrona. Aqui eu não defini meu async. Então vamos ver se é isso. Eu entrei dentro desse cara, também vou entrar aqui dentro e eu tenho meu products. Do meu products eu tenho uma promise. Por quê? Porque eu também não coloquei await aqui, cara. Pelo jeito eu não coloquei await em lugar nenhum do meu código. Eu já vou entrar no meu find all, aqui ele está com await. E eu vou vir aqui no meu database adapter e vou ver se ele está com await, que ele também não está. Oh my god. Beleza. Agora tá tudo com await. Eu vou colocar um await aqui também. Ou na verdade, aqui não precisa não. Tá de boa. Vou vir aqui, node index.js novamente. Vou vir aqui
e vou entrar dentro do meu route, no meu product render, na verdade. Passei uma linha, eu tenho meu products, que é um array vazio, e vou soltar esse cara. Eu tomei um erro de stack trace aqui, porque o meu chunk tem que ser um tipo de string or buffer, e é porque esse cara aqui, ele está vindo como um buffer, mas eu ainda não entendi. Pessoal, eu vou ver o que está acontecendo aqui e já volto com vocês. Muito simples, cara. Resolvi aqui os problemas. Bom, eram dois problemas que a gente tinha. O primeiro era nesse product repository aqui. Esse cara eu realmente não entendi, porque eu simplesmente apaguei e importei de novo e ele resolveu. E o segundo problema é por causa que o nosso response.end, ele obrigatoriamente tem que ser uma string. Por quê? Porque ele meio que já dá um parse para mandar para o navegador. Então, se eu colocar um JSON.stringify aqui e passar products, ele provavelmente vai funcionar. Se eu der um para cima no meu terminal, eu vou ter alguns comandos que eu usei aqui, ó, que foi o node, o clear, enfim. Então, eu vou dar um node index.js aqui de novo. Vou abrir o Google. Quando eu reiniciar minha página, eu vou ter basicamente esse mesmo retorno aqui, que é um vetor, né? Ele tá meio lento aqui, é por conta do meu breakpoint que eu tinha colocado aqui. Eu vou soltar esse cara e quando eu voltar para o Google, ele tem um vetor vazio. O que vai acontecer agora? Eu vou popular no database.json. Então, eu vou passar aqui um objeto. Vou passar o nome do meu produto. Esse nome precisa estar em aspas. Não vou colocar em aspas porque o meu VS Code ele meio que vai auto-formatar aqui para mim, em JSON. Vou colocar o nome do meu produto de escada, por algum motivo. Vou colocar o preço do meu produto. Então, uma escada vai custar R$200. E aqui eu vou colocar o ID, que no caso vai ser 1. Eu falei que ele ia formatar, mas ele não formatou nada. Então, eu vou passar aspas aqui eu mesmo. Beleza. Aspas aqui e aspas aqui. Eu acho que ele não formatou porque estava sem uma vírgula aqui. Mas enfim, era isso mesmo. Ele não formatou por causa de uma vírgula. Mas beleza. Então, esse agora é o meu produto. Eu vou dar um watch com um node aqui para mostrar para vocês. E agora, se eu der um /products novamente, ele vai me trazer o ID, o name e o escada. Bom, se eu adicionar mais um produto aqui, ele também vai me trazer. Então, o ID desse cara vai ser o 2 e aqui vai ser uma porta. A porta vai custar R$900. Vou salvar. Aparentemente é para o meu node já ter salvo, né? Por conta do watch. E aqui eu tenho os meus dois produtos. Eu posso colocar esse estilo de formatação aqui. Ele é uma extensão do navegador e do Google. Eu não faço a mínima ideia do nome dela, mas posso trazer para vocês no próximo vídeo. Então, eu tenho aqui os meus dois produtos. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser um pouco mais explicativo. Esse vídeo aqui ele já meio que estava gravado, porém acredito que eu tenha passado com muita pressa por ele. Então, eu decidi regravar para tentar explicar para vocês de uma forma um pouco mais lenta, de uma forma um pouco mais tranquila. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa um feedback aí nos comentários também e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou!